O jejum é uma prática antiga que ressoa em diversas tradições religiosas, especialmente na fé cristã. No entanto, a ideia de renunciar à comida ou a outras atividades pode parecer estranha ou até assustadora para algumas pessoas. Então, por que o jejum é tão importante e por que ele atrai Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar na importância espiritual do jejum, entender o que a Bíblia diz sobre ele e descobrir como essa prática pode ser uma fonte poderosa de conexão. Vamos também abordar duas coisas que você nunca deve fazer ao jejuar, para que seu caminho espiritual seja claro e proveitoso. Você está pronto para aprender mais sobre o jejum e seu impacto em nossa vida espiritual? Então venha comigo nesta jornada para entender por que o jejum tem tanto poder e como ele pode transformar sua relação com Deus. Desde exemplos bíblicos até dicas práticas para um jejum eficaz, vamos explorar tudo isso juntos. Se você quer saber como o jejum pode mudar sua vida, fique por aqui e descubra como essa prática antiga pode trazer novas perspectivas e bênçãos espirituais. O jejum, no contexto bíblico, é a prática de abster-se de alimentos ou bebidas por um período de tempo para fins espirituais. Não é apenas uma ação física, mas um gesto simbólico que representa uma entrega ao propósito divino, um ato de devoção e humildade perante Deus. Para muitos personagens bíblicos, o jejum era um caminho para buscar discernimento, orientação ou mostrar arrependimento. Historicamente, o jejum foi observado em momentos de crise, arrependimento coletivo ou individual, e também como parte de rituais religiosos. No Antigo Testamento, vemos exemplos de líderes e profetas que usaram o jejum para buscar o perdão de Deus ou para implorar por seu auxílio em tempos difíceis. O jejum tem uma dimensão física, pois envolve renunciar a algo essencial para o corpo, mas a verdadeira essência está no campo espiritual. Quando uma pessoa jejua, ela está mostrando a Deus sua determinação de priorizar o espiritual acima do físico. É uma forma de demonstrar que, independentemente das necessidades corporais, a busca por uma conexão mais profunda com Deus é mais importante. Além disso, o jejum frequentemente acompanha a oração como uma maneira de intensificar a busca pelo divino. A ideia é que, ao abster-se do que é temporário, como alimentos ou bebidas, a pessoa possa focar no que é eterno e espiritual. Essa prática cria um ambiente propício para reflexão, meditação e abertura para a orientação divina. O jejum também serve para romper com hábitos ou padrões que distraem do relacionamento com Deus. É um momento de renúncia, mas também de renovação, pois permite ao fiel reavaliar suas prioridades e se conectar com seu propósito espiritual. Em resumo, o jejum é um convite para transcender o físico e abrir espaço para o divino. Na Bíblia, encontramos diversos exemplos de jejum realizados por figuras importantes, cada um com motivos específicos e resultados significativos. Esses exemplos destacam a importância do jejum como uma prática espiritual e um ato de devoção a Deus. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Moisés, que jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai antes de receber os 10 mandamentos. Durante esse tempo, ele estava em intensa comunhão com Deus, preparando-se para uma missão crucial. Seu jejum demonstrou sua dedicação ao chamado divino e sua disposição para servir a Deus com todo o seu ser. Outro exemplo significativo é o do profeta Daniel, que praticou o jejum para buscar orientação divina. Daniel jejuou por 3 semanas, abstendo-se de alimentos ricos e bebidas fortes, enquanto orava e esperava por respostas. O resultado desse jejum foi uma visão angelical que trouxe revelações sobre o futuro e fortaleceu sua fé. O livro de Esther também mostra um jejum coletivo realizado pelo povo judeu, quando Amã tramou para destruir todos os judeus no reino de Xerxes. Esther pediu a Mordecai para convocar um jejum de 3 dias entre todo o povo. O objetivo era buscar a intervenção de Deus para reverter a situação e proteger a comunidade judaica. Esse jejum coletivo
mostrou unidade e devoção, resultando na salvação do povo judeu e na queda de Amã. No Novo Testamento, vemos Jesus Cristo como exemplo de jejum. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto em jejum e oração. Durante esse período, ele foi tentado pelo diabo, mas resistiu a todas as tentações. O jejum de Jesus mostra que essa prática pode ser um meio de fortalecimento espiritual e resistência contra o mal. Outros exemplos incluem Ana, uma profetisa que servia no templo e jejuava regularmente, e a comunidade cristã em Antioquia, que jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé para o trabalho missionário. Esses exemplos demonstram que o jejum na Bíblia é uma prática poderosa que ajuda a abrir o coração e a mente para o propósito de Deus, além de ser uma ferramenta eficaz para obter respostas, força e orientação. A prática do jejum ao longo da história bíblica foi considerada uma maneira eficaz de buscar uma conexão mais profunda com Deus. Ao jejuar, as pessoas costumam renunciar ao conforto dos alimentos ou a outras práticas diárias, focando suas mentes e corações no relacionamento com Deus. Mas por que o jejum atrai Deus? Vamos explorar alguns aspectos que ajudam a entender como e por que o jejum pode ser uma poderosa ferramenta espiritual. O jejum demonstra humildade e dependência de Deus. Quando uma pessoa opta por jejuar, ela está, em essência, reconhecendo sua necessidade de algo maior do que a satisfação física. A humildade é um valor importante na Bíblia, e Deus responde ao coração humilde. Em Isaías 66, 2, Deus diz: "Este é o tipo de pessoa a quem eu olho com favor. Aquela que é humilde e contrita em espírito e que treme a minha palavra." Ao jejuar, você está mostrando a Deus que sua prioridade é o espiritual, não o material. Além disso, o jejum sinaliza uma busca sincera por Deus. Em Joel 2, 12, Deus fala: "Voltem-se para mim de todo o coração com jejum, choro e pranto." Isso indica que o jejum pode ser uma forma de expressar arrependimento e desejo de reconciliação com Deus. Ao jejuar, as pessoas procuram intensificar sua busca por Deus e demonstrar um coração arrependido e quebrantado, o que tende a atrair a atenção divina. Outra razão pela qual o jejum pode atrair Deus é que ele promove uma maior sensibilidade espiritual. Ao jejuar, você se abre para ouvir a voz de Deus sem as distrações e indulgências normais. Você pode estar mais atento às orientações divinas e perceber as impressões do Espírito Santo. Muitos exemplos bíblicos mostram que o jejum é um prelúdio para revelações ou direções importantes. Foi durante um período de jejum que Paulo recebeu seu chamado para pregar aos gentios. Por fim, o jejum é uma expressão de fé e confiança em Deus. Ao abrir mão de algo tão essencial quanto o alimento, você está confiando que Deus suprirá suas necessidades. Esse tipo de fé agrada a Deus, como mencionado em Hebreus 11:6, que afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. O jejum, portanto, pode ser visto como um ato de fé que atrai a presença divina e abre caminho para bênçãos e revelações. Jejuar pode ser uma prática espiritual poderosa, mas é importante ter as motivações corretas. Um dos erros mais comuns ao jejuar é fazê-lo por motivos errados, o que pode comprometer os benefícios espirituais e até mesmo prejudicar a sua relação com Deus. Jejuar para mostrar devoção, para impressionar os outros ou para alcançar benefícios materiais pode ser um desvio do propósito real do jejum. Vamos explorar o primeiro erro: jejuar por motivações erradas. E por que devemos evitá-lo? Uma das razões equivocadas para jejuar é a busca por reconhecimento ou aprovação dos outros. Quando as pessoas jejuam para impressionar amigos, colegas ou uma comunidade religiosa, o foco está na aprovação humana e não na conexão com Deus. Jesus alertou contra essa prática em Mateus 6, 16 a 18, dizendo: "Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, com uma aparência triste e desfigurada, para mostrar aos outros que estão jejuando. Eles já receberam sua recompensa." Quando a motivação é o reconhecimento humano,
O verdadeiro propósito do jejum é perdido. Outro motivo errado para jejuar é usá-lo como um meio de negociação com Deus. Algumas pessoas acreditam que, se jejuarem, Deus lhes concederá algo em troca, como prosperidade financeira, sucesso no trabalho ou outros desejos pessoais. O problema com essa abordagem é que ela transforma o jejum em uma transação, como se Deus fosse um negociador que poderia ser comprado. O jejum deve ser uma prática de humildade e busca sincera de Deus, não um ato de barganha. Além disso, jejuar para mostrar devoção excessiva pode ser prejudicial. Algumas pessoas jejuam para provar a si mesmas ou a outros quão espirituais elas são, como se o jejum fosse uma competição de santidade. Esse tipo de atitude pode levar à arrogância espiritual e ao julgamento dos outros, o que vai contra os princípios do amor e da humildade que Jesus ensinou. O verdadeiro jejum não é sobre provar algo a si mesmo ou aos outros, mas sim sobre se aproximar de Deus com um coração puro e sincero. Para evitar esses erros, é essencial manter o foco correto durante o jejum. A motivação deve ser sempre buscar uma conexão mais profunda com Deus, reconhecer nossa dependência dele e buscar orientação e força espiritual. Ao jejuar com a intenção correta, você estará cultivando uma relação mais autêntica e gratificante com Deus, e os benefícios espirituais serão muito maiores. Além de evitar motivações erradas ao jejuar, há outra prática crucial a ser evitada: negligenciar a oração durante o jejum. O jejum por si só não é apenas a abstinência de alimentos, mas é inseparavelmente ligado à oração. Vamos explorar por que é essencial manter a oração ativa durante o jejum e os riscos de negligenciá-la. O jejum sem oração é essencialmente uma dieta ou uma greve de fome, e não uma prática espiritual significativa. A oração é a ferramenta que conecta o ato físico do jejum ao crescimento espiritual. É através da oração que expressamos nossas intenções, buscamos orientação divina e nos abrimos para a comunicação com Deus. Quando você jejua sem orar, perde a oportunidade de aprofundar seu relacionamento com Deus e de experimentar a transformação espiritual que o jejum pode proporcionar. Durante o jejum, a oração deve ser intensificada. A fome física pode ser um lembrete constante da necessidade de buscar a Deus. Cada momento de desejo por comida pode ser transformado em uma oportunidade de oração e reflexão. Ao jejuar, é importante dedicar tempo para orar mais frequentemente e de maneira mais focada. Isso ajuda a manter a mente e o coração centrados em Deus, transformando o jejum em uma experiência espiritual mais profunda. Negligenciar a oração durante o jejum pode levar a uma sensação de vazio e frustração. O jejum pode ser fisicamente desafiador, e sem o suporte espiritual da oração, pode parecer apenas um sacrifício sem propósito. A oração traz significado ao jejum, proporcionando conforto, força e uma sensação de propósito. É através da oração que encontramos a paz e a força para continuar, mesmo quando o jejum se torna difícil. Além disso, a oração durante o jejum abre espaço para a intervenção divina. Muitas vezes, é durante esses momentos de oração intensa que recebemos revelações, orientação e conforto do Espírito Santo. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que jejuaram e oraram, e como resultado, receberam direção clara de Deus. Sem a oração, perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e de ser guiados por Ele. Portanto, ao jejuar, nunca negligencie a oração. Faça da oração uma parte central e contínua do seu jejum. Dedique tempo para orar com sinceridade e foco, buscando a presença de Deus e abrindo-se para sua orientação. Combinando o jejum com a oração, você estará criando uma prática espiritual poderosa que pode transformar sua vida e aproximá-lo mais de Deus.